Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para começar mais uma aula do EBD. É muito bom poder encontrar novamente os irmãos, né, que têm podido assistir essas aulas. Tem sido muito edificante, né? Creio que esteja sendo edificante para vocês. Hoje nós vamos falar sobre momentos de crise, Jacó e os seus filhos. Também gostaria de ressaltar que nós estamos estudando uma revista da Escola Dominical, né, que é a revista de Gênesis. Vou mostrar para vocês aqui, essa. E fala sobre o livro dos começos. Temos dado algumas lições aqui, né, e para nos ajudar. É a revista da Escola Dominical, né, da nossa denominação, e tem sido bom compartilhar com vocês. O que fazer quando nós temos crise dentro de casa? Onde nossos filhos estão envolvidos, tendo atitudes erradas, fazendo coisas que nós desaprovamos ou que nós dissemos para não fazer, fazendo às vezes o que é errado, né, diante da sociedade, pecando, né, desobedecendo a Deus. E nesse momento de crise nós entramos involuntariamente como protagonistas, né, de algo que nós não queremos. E nessa história que nós vamos ver de Jacó e seus filhos, nós vemos eles desobedecendo ao seu pai e trazendo consequências terríveis para toda a família, tendo toda a família que se posicionar. O líder, que era Jacó, o líder espiritual, que era o pai daquela família, também tendo que tomar uma atitude drástica, né? E nós vemos como essa história vai se desenrolar aqui e como é possível resolver isso, né? Como resolver os momentos de crise dentro da nossa família, envolvendo os nossos filhos e que trazem consequências graves. Bem, então vamos começar. Queria convidar você a ler Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34. Vamos ler alguns versículos e eu vou pular também alguns, porque não precisamos ler todo o 34. Mas o 34 e o 35, o estudo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, ou Ramor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou a jovem, e falou-lhe o coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo, com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos convosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis convosco e a terra será o vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Aqui nós vemos uma situação complicada. A filha de Jacó, Diná, né, ela era filha de Lia e de Jacó, e ela saiu para passear, e Siquém a estuprou, a tomou para si e a humilhou, né? E ela não era nem do seu próprio povo, era do povo de Jacó, né? Da linhagem de Israel, de outro povo, e eles eram heveus, né? Filho do Heveu Amor, o povo onde Jacó estava naquele momento, a terra onde ele estava. E isso indignou muito a Jacó e os filhos. Aí nós vemos aqui, lá no versículo 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor e disseram, não podemos fazer isso, dar nosso irmão a um homem circunciso, porque isso nos seria ignomia, seria uma vergonha. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circundando-vos todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvides e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha,
e nos retiraremos embora, porque a terra não era de Jacó ainda. Aí tais palavras agradaram a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Só que esses dois filhos de Jacó, que eram irmãos, né, de Diná, eles fizeram algo terrível. Ao terceiro dia, versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram dele os rebanhos, os bois, os jumentos e que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Então disse Jacó, Simeão e Levi: Vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Eles ainda responderam ao pai. Mas olha a situação em que Jacó se encontra. Ele estava numa terra como peregrino. Não era a terra que Deus havia ordenado que eles estivessem, mas havia pessoas naquela cidade, pessoas naquele lugar. E eles habitavam junto, tinham uma convivência. Como um dos filhos da terra, Siquém, estuprou, né, a tratou como uma prostituta, teve relacionamento sexual com ela antes de serem casados, antes delas serem prometidas, antes de conversarem, eles se sentiram indignados com isso, se sentiram envergonhados. Apesar de eles mesmos terem proposto que se ele se circuncidasse e ele poderia tomá-la como esposa, o próprio Simeão e Levi não gostaram da ideia. E foram lá e assassinaram o pai, o filho, né, o cunhado lá, e todos os homens daquela terra. Porque eles estavam no terceiro dia, como relatou ali, e sentindo muitas dores. Olha que situação Jacó se encontrava, que os seus filhos o colocaram. Ele olha que situação ele se encontrava. Jacó estava com sérios problemas com as nações vizinhas, aonde ele vivia. E os seus filhos colocaram ele nessa crise familiar. Desobedeceram o pai, porque havia um acordo que eles mesmos haviam proposto. Havia uma situação ali complicada e havia sido resolvido com o casamento. O rapaz foi lá, pediu autorização ao pai, apesar de ter errado. Ele queria consertar a situação. E eles anuíram isso, concordaram com isso, aceitaram os termos e depois foram lá e cometeram esse delito grave que foi matar todos eles e trazer ódio entre as nações vizinhas. Havia ali os heveus e ferezeus que estavam ali que poderiam trazer sobre a vida de toda a família de Jacó, né? Jacó tinha uma família numerosa ali, provavelmente ele já teve 12 filhos, homens, que eram as 12 tribos de Israel, mas depois teve algumas mulheres. Diná era uma delas. E ela, então, tinha uma família numerosa, tinha os seus empregados, né? Ele tinha muitas posses, muitos bens, então muitas pessoas trabalhavam para ele, mas era pouca gente para estar ali naquela situação complicada. Então, há um momento de crise familiar em que os filhos estavam desobedecendo aos pais e trouxeram toda essa situação complicada. Jacó estava aflito, né? Ele tinha essa crise instalada dentro de casa, porque ele tinha que resolver com a sua casa, com os seus filhos e resolver com a sociedade. E o que ele então, qual a atitude de Jacó ali? O que nós vemos que ele faz? Como sair dessa crise, né? Como pai, como líder espiritual, como um homem que estava ali numa situação complicada. O que ele fez?
Nós vemos aqui no versículo, no capítulo 35 em diante, que eu gostaria de ler para vocês também, para que a gente tivesse essa noção do entendimento aqui da palavra de Deus. Quais são os conselhos que nós vemos aqui na vida de Jacó na sequência? Versículo 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz um altar a Deus, que te apareceu quando fugir da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e o lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Então esse é, como está o texto declarando, o mesmo local, quando ele fugiu da presença de seu irmão Esaú, quando ele havia mentido, recebido a bênção no lugar dele, se passado por Esaú. Nós falamos isso numa lição passada. E ele encontrou Deus onde havia escada, Ele teve um sonho, uma visão, que tinha uma escada que levava aos céus e um anjo descia. E essa visão que ele teve um encontro com Deus ali. Quando ele acordou, ele erigiu um altar. E ali Deus havia falado com ele em sonho que cuidaria dele. Aqui há um outro passo, uma outra situação em que ele recebe agora, por orientação de Deus, que voltasse naquele mesmo lugar, que era um lugar que ele já havia encontrado Deus, para que ele voltasse nesse mesmo lugar e pudesse erigir um altar, que ele voltasse ali e entendesse que Deus ia cuidar dele. Deus então fala aqui das bênçãos que ele receberia. O que aconteceu aqui então? Qual é o primeiro ponto que nós podemos destacar para sair de uma crise? Um pai com a crise com seus filhos, com a crise com a sua cidade, com a sua vizinhança, com seus irmãos em volta, com a sua família, outras pessoas envolvidas. Primeiro, precisamos compreender a iniciativa de Deus. Aqui no versículo 1 de Gênesis 35, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz o altar ao Deus que te apareceu quando fugir da presença de Esaú, teu irmão. Deus disse para ele: levanta-te, vai ao lugar que eu vou te mostrar. Segue as minhas orientações. Deus está tomando uma iniciativa para com Jacó, mostrando para ele a sua vontade, explicando para ele qual atitude que ele precisaria ter. Era um local já que ele conhecia Deus. E a Escritura está cheia de pessoas e de exemplos, pessoas que receberam esse exemplo, justamente disso, de Deus tomando uma iniciativa para que resolva os problemas. A gente precisa perceber quando Deus está fazendo isso. Eu cheguei a anotar alguns versículos aqui, que é onde mostra Deus tomando a iniciativa, dando a direção sobre a vida das pessoas. Quando nós estamos em crise, nós precisamos perceber a direção de Deus sobre a nossa vida. O primeiro que eu anotei foi Noé, Gênesis 6, verso 11 até o 13. Vamos ler? Hoje tem bastante texto para a gente ler.
Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 17 agora. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui Deus toma a iniciativa, porque ele havia visto que a terra estava cheia de pecados, de erros, de pessoas fazendo as coisas erradas que não eram a vontade dele. Então ele toma a iniciativa com Noé. Ele chega para Noé e fala com ele o que ele precisa fazer. Havia uma crise instalada. Na família de Noé, com certeza, porque nós vemos depois as atitudes dos filhos dele erradas, porque eles não haviam encontrado Deus e se pautavam pela orientação de Deus, pela direção de Deus nas suas vidas. Eles agem de forma errada. A gente vê nos exemplos aqui, se você ler a história, o que aconteceu. Mas aqui Deus viu isso na vida e separou Noé, estabeleceu uma aliança com ele e mudou essa situação. Nós vemos na vida de Abraão, Gênesis 12. Abraão foi chamado também, aqui é o chamado de Deus, sobre a vida de Abraão, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aqui Deus toma a iniciativa, querendo estabelecer aliança com Abraão, explica para ele: olha, você precisa fazer isso. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão não obedeceu completamente, levou Ló consigo. Chegou lá depois, teve que se separar de Ló, porque Deus falou que ele não estava indo por um caminho bom. Ló vivia na cidade de Sodoma e Gomorra, provavelmente impactado ali por todo aquele pecado que havia naquela cidade que foi destruída por Deus. Deus vai tirá-lo de lá, a pedido e a intervenção de Abraão, pedindo isso a Deus para que não destruísse toda a cidade. E ele, aquele texto em que ele fala: se tiver 50 justos, Senhor, ele intercede. Não vou destruir. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10. Ele fala várias vezes: Deus, não, se tiver os justos eu vou tirar de lá. Mas não havia ninguém. Então o único que ele tira de lá, e não acredito que tenha sido justo, era Ló. Porque nós vemos aqui também as passagens dele, em algumas vezes, de atitudes erradas de Ló. De atitudes que ele tentou passar a perna em Abraão em algumas situações. Depois nós vemos em Juízes, quando Juízes 6, Josué, Juízes, quando ele chama Gideão, a terra estava sendo também onde o povo de Israel estava, já havia passado para a terra prometida, ele havia briga com o povo que vivia naquela terra, por estarem sendo oprimidos, né, tendo constantes situações ali complicadas para o povo, vivendo com medo, oprimidos lá das pessoas invadirem, queimarem as cidades e matarem o povo, né? Ele chama Gideão para os livrar. Josué 6, versículo 11, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então os midianitas iam lá e roubavam no campo o trigo deles. Então eles iam antes, colhiam e guardavam. Olha a situação que eles encontraram. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio toda essa crise? Nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui Deus chama Gideão, Deus intervém, Deus entra na situação para agir e mudar aquela história que estava tendo dificuldades. Então precisamos compreender essa iniciativa de Deus, compreender que Deus está sempre cuidando da gente antes de nós entrarmos nas dificuldades. Mas quando nós entramos, Deus nos chama, Deus nos mostra uma saída.
Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, estejamos próximos. Tem aqui um versículo também no Novo Testamento, João 4, versículo 7. É o texto onde Jesus vai ao poço de Jacó. Lá fala sobre o poço de Jacó, exatamente. Que havia deixado. E a mulher samaritana está tirando água. Jesus pede água para ela e ele se revela para ela. É uma das únicas vezes, se não me engano, a única que eu percebi, que Jesus diz para uma pessoa quem ele é. Eu sou o Messias. Ela pergunta, estava para vir um profeta, o Messias? Jesus se revela para uma mulher samaritana, com toda a complicação do contexto. Os homens não falavam com mulheres, os samaritanos não se davam com os judeus, e ele era uma mulher samaritana. E Jesus se revela para ela. Então, ali nós vemos Deus intervindo naquela situação. E ela se voltando para Deus. Tanto que ela chega ali e fala assim, mas onde é? Quando ela aceita e entende que Deus quer Jesus, ele fala da água da vida, que se ela bebesse da água da vida, nunca mais teria sede. Ele fala ela fala assim, onde nós devemos adorar? Questionando ele como mestre, entendendo que ele era o Messias, concordando e compreendendo que ele realmente era o Messias. Onde nós devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? E ele fala, importa que os adoradores me adorem em espírito e em verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém. É o coração que manda. É a adoração do coração, verdadeira adoração é essa. Então nós vemos ele intervindo nessa situação, ele entrando, tomando a iniciativa para mudar a situação daquela mulher. Como Jacó aqui se encontrou, né, diante dessa situação. Deus interviu ali e falou com ele, vai até o local que eu vou te mostrar. Vai até Betel. Vai onde você já erigiu o altar, onde você teve um encontro comigo. Volta para se encontrar comigo e eu vou trazer isso sobre a sua vida. Quando há fracasso ou dificuldades, ou nós nos sentimos numa situação complicada de crise, essa é uma crise familiar, nós vemos que Deus toma a iniciativa para nos buscar, para nos tirar, para nos resgatar. Nós precisamos compreender isso. Então o texto aqui que estava separado, Apocalipse 2, verso 5. E o 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus, falando às igrejas, né, quando elas encontravam essas crises, Deus falava isso com eles. Volta ao primeiro amor. Jacó já tinha tido um encontro com Deus há um tempo atrás, mas ele esqueceu da iniciativa de Deus. Deus toma essa iniciativa de novo na vida dele. E assim Deus faz nos momentos de crise da nossa vida. Nos faz lembrar dele, do cuidado dele, do quanto ele está disposto a nos trazer de volta a comunhão com ele e resolver as crises. Segunda atitude que nós podemos encontrar nesse texto é buscar a presença de Deus. Justamente nesse versículo de Gênesis 35, o que Deus queria? Né? Deus tomou a iniciativa, o chamou. Disse Deus a Jacó, Deus o chamou. Mas o que ele queria? Que Jacó buscasse a Deus. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Habita ali. Volta para a minha presença. Volta para o lugar de consagração a Deus. Volta para o lugar onde você encontrou a minha presença. Aonde eu posso te orientar. E faz ali um altar que te apareceu quando fugir da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. No dia da angústia. Está na presença de Deus. No lugar onde Deus se encontra. No lugar onde nós podemos ter um conforto e o consolo e a direção de Deus sobre a nossa vida. É a melhor situação. Aqui na crise familiar com seus filhos, com seus vizinhos, ele deveria voltar a essa presença. Buscar novamente a Deus.
E qual era o local que ele escolheu? Qual o lugar? Versículo 7. Edificou ali um altar, quando ele chega lá, e ao lugar chamou El Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Mas não é só a casa de Deus. Aqui nós fazemos um paralelo com a casa de Deus sendo a igreja, o local onde nós nos encontramos e mantemos comunhão uns com os outros. Nesse período de pandemia está difícil, né? Ainda não vamos voltar essa semana. Nós vamos aguardar um pouco mais. Mas quanta saudade há de nós estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, no lugar onde nós nos consagramos, onde nós separamos para estar na presença de Deus. E esse local é El Betel. El é Deus, Betel é casa de Deus. Eu preciso conhecer o Deus da casa de Deus. Não é só a casa de Deus. Porque muitos vão à igreja. Muitos falam de Deus, falam de Jesus. Muitos têm as Bíblias no celular, recebem as mensagens, mas olha, leu e passou. Mas estar na presença de Deus, na casa de Deus, conhecer o Deus da casa de Deus. Quando nós passamos por essas crises, é o momento apropriado, ideal, para a gente enfrentar essas situações. Ali se cumpriu na vida de Jacó o que se cumpre sempre na vida de todo crente quando está passando por ansiedade. Enxergar que Deus pode cuidar da sua vida. Enxergar que nós podemos mudar isso. Nós precisamos estar diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. E nós não conseguimos buscar isso sozinhos, irmãos. Nós não conseguimos fazer de nós mesmos. É difícil. É difícil. Se falarmos assim, o próprio... Quem é a pessoa indicada para isso, que deveria estar constantemente na presença de Deus, buscando a Deus? Um pastor? Um presbítero? Um oficial? Não sei. Alguém que teria uma autoridade eclesiástica para isso? Sim. Mas mesmo eles se afastam da presença de Deus em determinados momentos. Não deveria acontecer assim. Mas se descuidarem, se permitirem, se não buscarem a presença de Deus, eles vão se afastar da presença de Deus e as dificuldades, os problemas vão vir sobre a casa deles como vêm sobre a nossa. As crises vão se instalar dentro de um lar, até de um pastor, de um presbítero, de um oficial, de um diácono. Vão se instalar. Não é esse título que resolve. Resolve estar na presença de Deus. Então aqui Jacó, que já havia tido esse encontro com Deus, ele precisava voltar à presença de Deus, na casa de Deus. E o altar na Bíblia faz referência a um símbolo de rendição, de estar humilhado na presença de Deus, de estar debaixo da vontade de Deus, buscando a orientação de Deus. Então ele busca a presença de Deus em Betel. Então o texto, que mais um para nós lermos, Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, verso 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade para resolver os problemas da vida, crises familiares, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com quem quer seja. Ansioso por alguma outra coisa, elas precisam ser conhecidas diante de Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica, mas com ações de graça. Vendo o que Deus já fez, o livramento que Deus já tem dado. Porque às vezes a situação está complicada, mas ela poderia ter sido muito pior. Eu sempre tenho um olhar otimista sobre as crises, as dificuldades. Se nós olharmos que a crise poderia ter sido pior, Deus nos guardou, nós temos um sentimento equilibrado. E se eu olhar para frente e exagerar a crise que eu estou, eu vou me sentir, vou ter um olhar pessimista. Isso vai me frustrar mais ainda. Vai me trazer mais dificuldades dentro da minha família, dentro da crise em que eu estou instalado. Então eu não posso ser muito otimista, nem muito pessimista. Tem que ter um olhar equilibrado. Eu posso olhar as coisas pessimistas de tudo que ainda pode acontecer de ruim comigo, dentro de um momento de crise igual o Jacó aqui, que poderia perder a sua família, perder mais alguns filhos, poderiam retalhar e matar os 2 filhos dele, Simeão e Levi, e seria ruim. Mas ele poderia ter um olhar otimista, não, Deus vai nos guardar. E esse é o sentimento
otimista, mas equilibrado. Vou buscar a presença de Deus. E vou colocar diante dele a minha situação. E isso que Deus queria. Que ele tomou a iniciativa de chamá-lo ao lugar da presença de Deus. E ele foi conhecer o Deus da casa de Deus, que ele já havia conhecido. E esse sentimento de humilhação, de estar debaixo, né, da orientação de Deus, trouxe mudanças para a sua vida. 1 Pedro, Hebreus, Tiago, 1 Pedro 5, versículos 5 e 7. Rogo-vos, igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrocínio trato uns com os outros, cingivos de todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, que anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui eu preciso me humilhar sob a poderosa mão de Deus e lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Qual era a ansiedade de Jacó? Era ser morto, ele, a sua família, mais alguém da sua família. Era lidar com a atitude errada dos seus filhos, em terem desobedecido a ele, às vezes, depois de um acordo. Isso acontece em vários exemplos desse. Não de matar alguém. Às vezes até acontece nos dias de hoje. Mas em várias situações, seus filhos, né, podem trazer sobre o seu lar e sua família e trazendo essas dificuldades para dentro do seu lar. Mas se coloque na presença de Deus e ele vai mudar a sua vida. O regresso de Jacó a Betel, né, marca um fim e marca um novo começo. Um fim de um tempo de história de vida dele, mas um novo começo. Qual era o novo começo? Deus havia trocado o nome dele de usurpador para abençoador. É o que diz a palavra aqui. De príncipe, né, de aquele escolhido por Deus, né? Versículo 9, 10. Disse-lhe Deus, teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E aí ele faz uma promessa. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. É a mesma promessa que recebeu Noé, Deus se abençoar e ele ser fecundo. Abraão, né? Isaque, né? Seu pai de Jacó. E agora essa promessa passada a Jacó e ela continua sendo abençoada. Depois Davi recebe. E assim todos esses que são os pais da fé. Pessoas que, apesar das dificuldades, das crises que eles enfrentaram, das situações complicadas, Deus os orientou e eles seguiram um passo. E último, para poder encerrar aqui também, nosso tempo está indo, consagrar nossa vida a Deus. Qual é a consagração que ele pediu aqui? Nenhuma. Ele não disse para Jacó o que Jacó tinha que fazer. Mas quando nós entendemos que Deus está falando conosco porque Ele está cuidando e Ele tem uma iniciativa. E isso vem através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu preciso mudar isso. E eu vou até a casa de Deus procurar ter comunhão com Ele, estar na presença de Deus. Eu imediatamente consigo entender qual é o erro que está sendo cometido. Qual o erro que estava sendo cometido aqui por eles? É 35, versículo 3. Levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Todo o pecado, deuses estranhos, as argolas,
que simbolizavam aqui a vida antiga que eles tinham no Egito, que tinham acompanhado os povos daquela circunvizinhança ali, os costumes, né, simbolizando os costumes dele, as orelhas deles, as argolas nas orelhas, né? Eles estavam se assemelhando ao povo daquela época, porque Deus queria que eles se purificassem, que eles se mantivessem puros, adorando apenas a Deus. Ele já tinha outros deuses ali. Tudo isso, houve um reconhecimento. Na nossa vida é a mesma coisa, nós temos que ter esse reconhecimento diante de Deus, do meu pecado, do meu erro. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar. E nós devemos deixar os pecados, parar de praticar tais atitudes. E essa é a nossa consagração de vida que nós precisamos fazer diante de Deus, para que essas crises possam ser restauradas. Ainda hoje nós vemos pessoas que têm essas dificuldades, né? É o propício ao nosso momento, que nós estamos afastados da casa de Deus. Estamos longe dos cultos, da consagração, e tem sido difícil. E as crises vão se instalar porque a gente vai se esquecendo de Deus. Quando você está em casa, assistindo um culto, você está deitado na cama, você está se coçando lá, está comendo alguma coisa, você está se distraindo com algumas situações, está no computador, está no celular vendo, aí aparece aquela mensagem embaixo, que aparece no celular, fulano mandou uma mensagem. Peraí, deixa eu ver essa mensagem aqui. Durante o culto, e a gente não tem uma reverência, não tem uma postura, né, de estar na presença de Deus. Nós estamos em casa, relaxado, estou de bermuda, estou sem chinelo, estou deitado no sofá, está a família reunida ali, outras pessoas dentro da família, filhos, às vezes o namorado da filha, um genro, um cunhado, às vezes tem mais gente junto. E se eles estão e eles não são cristãos, era o momento de você poder dar um testemunho para eles e chamá-los para assistir o culto dentro da sua casa, porque a live dos cultos e os estudos que nós temos dado tem sido uma bênção de Deus para a vida daqueles que não frequentam a igreja, não estariam dentro de uma igreja. E às vezes nós não estamos consagrando nossa vida a Deus, não estamos buscando a Deus no devido lugar. Então aproveite esse momento que nós temos agora para consagrar nossa vida a Deus, tirando essas coisas erradas da nossa vida, os pecados, as coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Aqui ele ainda faz uma referência, né? Ainda hoje, né? Nós devemos ver quais são os nossos ídolos. Nossa casa, pessoas, objetos ou bens que vão nos afastando da nossa consagração pessoal e familiar. Pessoal e familiar dentro da sua casa. Nós temos a oportunidade de estar na igreja, não nesse momento exatamente, mas temos. E ainda hoje devemos enterrar ao pé do carvalho, como eles fizeram ali. E deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Em vez de esconder, enterrar ao pé do carvalho, deveria ser ao pé do Calvário. O Calvário onde Cristo foi crucificado, aos pés da cruz. Enterra lá, onde Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. E podemos valorizar cada dia mais essa condição que nós temos de cristãos salvos para mantermos a nossa comunhão com Deus. Então consagre a sua vida a Deus. E por último, esperar a providência de Deus. Salmo 91, né, nos ensina a ficarmos sempre debaixo da sombra do Onipotente, sombra do Altíssimo. E esperando Deus dar a providência. O que Deus fez aqui com eles? Guardou, nenhum deles sofreu nenhum dano, a família foi restaurada. E a restauração foi tão grande que, se você prestar atenção, ela atingiu, né, toda a família de Jacó, que foi abençoada. E ele conta aqui, né, os descendentes de Jacó, ele continua falando. E só para demonstrar isso, olha a coisa importante. Os filhos de Jacó, né, que fizeram tal atitude foram quem? Foram quem? Quais dos filhos que foram citados? Simeão e Levi. E olha a misericórdia de Deus aqui. A quem se tornou Levi? O sacerdote, escolhido por Deus. Toda a tribo de Levi. Levi foi um dos filhos. Toda a tribo de Levi, depois das 12 tribos de Israel, essa foi separada para ser sacerdote.
para se consagrar realmente a Deus. Deus restaurou a vida dele, de uma forma que colocou ele como sacerdote. Então Deus tem esse poder de transformar as coisas ruins em bênçãos inimagináveis para nós. Não queremos que aconteçam as coisas ruins para que Deus transforme. Não. Elas às vezes acontecem. E se acontece, a gente tem que estar ouvindo que Deus está nos chamando, indo para a presença de Deus, consagrando a nossa vida e esperando a providência de Deus com calma e paciência, para que Ele possa mudar a atitude. Se nos consagrarmos, colocarmos debaixo da orientação de Deus, Ele vai fazer isso na nossa vida. Então, queremos aqui encerrar a nossa escola. Passou um pouquinho do tempo, né? Lembrando que devemos ter uma experiência com Deus, da casa de Deus. É o Betel, o local onde Jacó buscou e se consagrou. E Deus chamou que ele voltasse para lá. Amém? Deus abençoe a sua semana. Muito obrigado.